Boa tarde, vamos então para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje é dia 17 de março de 2021, quarta-feira. Então, iniciemos fazendo a nossa oração. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Vamos registrar o cabeçalho. Escola Municipal Odila Galilista, quarta-feira, 17 de março de 2021. Eu sou, nominho de vocês, com letra maiúscula, no nome e no sobrenome. A rotina de hoje é língua portuguesa e arte no grupo específico depois. Então, vamos retomar o texto da última aula para que a gente possa fazer as atividades. Então, esse texto que eu apresentei a vocês é um texto publicado em uma revista para o público infanto-juvenil, então, para as crianças e adolescentes, tá? É um texto que ele traz informações sobre o nosso dinheiro e sobre algumas características das cédulas que podem nos ajudar a saber se o dinheiro é verdadeiro ou não, tá? Então, ele é um texto, percebam que ele está todo organizado em quadradinhos, né, em caixas coloridas, e cada uma dessas apresenta um título, tá? Nós temos aqui o título principal, De Olho no Dinheiro, e aí nos quadrinhos a gente vai ter esses pequenos subtítulos, que a gente chama de intertítulos, tá? É um texto todo colorido, que se utiliza das cores, das imagens, para chamar a atenção do público a quem ele se destina, tá? Para não vai fazer a leitura novamente, a gente já fez na última aula, vocês façam novamente a leitura do texto, para que a gente possa fazer as atividades. Então, vocês vão ler o texto e em seguida vocês vão responder as perguntas que se seguem. Então, ó, localize o título do texto e copie aqui. O título, lembra que o texto ele tem título e intertítulos. Cada quadradinho também possui aí um subtítulo, um intertítulo. Então, o título principal. Observe a imagem e o recurso utilizado na apresentação do título. Depois responda as questões a seguir. Então, olha lá. Observe a imagem, olha essa imagem e o título. Que objeto o menino tem na mão? Então, o que é isso aqui, ó? Para que serve isso aqui? Por que é necessário ter uma lupa para ficar de olho no nosso dinheiro? 4. Leia o trecho que acompanha o título e realize as atividades. Olha aqui, ó, aqui não tem um pedacinho acompanhando o título? Vocês vão ler para fazer as atividades. Repare nas cédulas e moedas de real. Elas estão cheias de símbolos. E nem todo mundo sabe o que eles significam. Olha só. A. Pinte de vermelho a palavra elas. A que essa palavra está se referindo? Então, ó, elas estão cheias de símbolos. Elas. Quem elas? Que elas? Quem que são essas elas? Elas são as moedas ou as cédulas e as moedas de real? Pinte de azul a palavra eles. E a que essa palavra está se referindo? Tá? C. Sublinhe as palavras repare e olhe. Sublinhar, gente, passar um tracinho. As palavras que você sublinhou têm a função de. Então, para que serve essas duas palavrinhas? Convidar o leitor para observar os símbolos contidos nas cédulas e moedas. Ordenar ao leitor que observe os símbolos contidos nas cédulas e moedas de real. Ou sugerir ao leitor que ele observe os símbolos contidos nas cédulas e moedas de real. Então, para que serve esse repare e olhe? É para convidar o leitor a olhar o dinheiro? É para ordenar ou é para sugerir? Então, convidar é quando a pessoa pode recusar, não pode? Ordenar é quando eu dou uma ordem, eu mando alguém fazer. Sugerir, dou uma sugestão só. Ah, eu acho que você podia fazer. Isso é sugerir. Então, essa palavra repare e olhe, ela é um convite, é uma ordem ou é uma sugestão? E reescreva a frase substituindo as palavras repare e olhe. Então, vai trocar essas palavrinhas por outras que têm o mesmo sentido, sem alterar o sentido da frase. 5. Assinale X nas respostas corretas. A.
Qual é o objetivo dessa matéria? Então, para que serve essa matéria? Informar quantas cédulas e moedas de real estão em circulação ou informar os significados dos símbolos contidos nas cédulas e moedas de real? A que público o texto se dirige? Ao público adulto ou ao público infanto-juvenil? Você observou que o texto está organizado em partes e que elas contêm intertítulos. Lembra que é aqueles títulozinhos dos quadradinhos? Volte ao texto e circule-os. Então, você vai lá no texto circular os intertítulos de cada quadradinho. 7. Releia os intertítulos e relacione-os ao assunto tratado em cada uma das partes, tá? Então, quem será? É qual desses aqui? Apresente os nomes dos personagens da história do Brasil retratados nas moedas, ou informa sobre a última atualização das notas de real e assim por diante. Você vai relacionar, colocar assim, ó, letrinha A é o quê? Esse ou esse? 8. Releia o texto do intertítulo, quem será? Depois faça o que se pede. De que figura contida na nota de real o dinheiro está falando? Localize-a e circule-a na imagem a seguir. Então, do que ele está falando? Vocês vão localizar e circular aqui. B. Localize no texto e copie o que é uma efígie. Tem lá no texto o que é uma efígie. Vai voltar lá no quem será e vai ler e responder aqui. O que representa a efígie estampada nas notas de real? Então, para que ela está representando? Qual o nome da obra que serviu de inspiração para a escolha da efígie? Tem tudo lá no texto, tem que voltar no texto. Quem pintou o quadro no qual ela foi inspirada? Então, para responder essas questões, vocês vão precisar ir lá no texto, buscar o quadradinho do quem será, ler novamente e buscar essas respostas. 9. Essa número 9, né, não vai fazer, seria fazer uma pesquisa. Nós não vamos fazer porque nós estamos no ensino remoto, não vai ser possível. Número 10. Você já tinha observado que nas cédulas de real aparecem as figuras de alguns animais da fauna brasileira. Releia a parte do texto cujo intertítulo é Bicharada Nacional e realize as atividades. Localize e escreva quais animais estão representados na cédula de real. Então, cada uma dessas cédulas tem um animal. Qual é esse animal que está retratado? Vocês vão colocar aqui. B. Releia o trecho a seguir e grife a passagem que explica o motivo desses animais terem sido escolhidos. Além da figura da esfinge, as notas de real trazem animais que variam conforme o valor. É uma homenagem aos bichos brasileiros e um alerta para a preservação deles. Então, onde aqui está falando por que esses animais foram escolhidos? Está escrito aqui nesse pedacinho. Vocês vão grifar, passar um tracinho. Por que esses animais foram escolhidos? C. Ligue a imagem do animal à descrição do que ele representa. Então, vocês vão voltar lá e buscar essa informação. O mico-leão dourado, ele é uma ave típica da fauna brasileira? Não, né? Ele é um símbolo da luta pela preservação das espécies? Então, vocês vão descobrir qual que ele é e ligar, ok? D. Para encerrarem as atividades de hoje, que são bastantes, né? Vocês vão fazer com bastante atenção. Preencha o quadro com as informações do texto. Depois aguarde as orientações do professor e pesquise as informações que faltam. Nós não vamos fazer pesquisa nesse momento. Nós vamos só buscar as informações que tem no texto. Então, o que tem sobre a tartaruga de pente no texto? Tem lá falando qual é o habitat dela? Então, vocês vão voltar lá no texto. Percebam que tudo a gente tem que voltar no texto para achar a resposta, tá? Não tem resposta se a gente não voltar no texto. Ó, olha lá, vamos lá. Tartaruga de pente, ela tá na cédula de R$2. Ó, é uma das 5 espécies de tartaruga dos mares brasileiros. Está ameaçada de extinção e vive em recifes de coral e águas costeiras e rasas. Então, olha lá, ela vive onde? Nos recifes de coral. Tá falando aqui o que ela come? Não, então vou colocar só o que eu tenho. E assim eu vou fazer com os demais grupos de animais. Por exemplo, ó, a onça pintada. A onça pintada, ela tá na nota de R$50.
Então, ela está escrito aí, é o terceiro maior mamífero terrestre carnívoro do mundo. A onça, apesar de ameaçada de extinção, ainda existe na Amazônia e no Pantanal. Então, onde que ela vive? Amazônia e Pantanal. Tem aqui o que ela come? Não. Tá bom? Ah, mas está escrito que ela é o maior carnívoro, então dá para saber que ela come carne, ela se alimenta de carne. Tá? Então, a gente vai fazer isso para cada animalzinho desse, tá bom? Bom trabalho. Caso vocês tenham dúvida fazendo as atividades, vocês podem chamar a professora. É necessário, gente, que vocês leiam o texto quantas vezes for preciso. 1, 2, 3, 4, tá bom? Não pode deixar de ler para responder. Bom, além dessas atividades de hoje, vai também para vocês uma sugestão de leitura que vocês deverão fazer com bastante atenção, lendo, tentando dar a entonação com os pontos, com os sinais de pontuação, tá bom? Uma boa tarde para vocês, beijo e até a próxima aula.